tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de outubro de 2014. É uma terça-feira e o nosso verbete é de número 3189. Ele tem 5 páginas, 53 logias e 13 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é a predisposição evolutiva, da especialidade Evoluciologia. E ele foi redigido pela nossa neoverbetógrafa de hoje, professora Ana de Sena. Ela é brasileira, natural de Parelhas, Rio Grande do Norte, e é graduada em Serviço Social, especialista em Educação Inclusiva, voluntária da Conscienciologia desde 2003 e docente da Conscienciologia desde 2013, tenepsista desde 2004. A predisposição evolutiva é a tendência, propensão ou ação de a consciência intermissivista, homem ou mulher, buscar as verdades relativas de ponta e os princípios cosmoéticos de modo consciente ou inconsciente, com a finalidade de aplicá-los teaticamente na cotidianidade. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal evoluciológico, o holopensene pessoal reflexivo, a ação de evoluir pelo carregamento no penho do pensene, a abertura omnilateral da autopensenidade, a elaboração lógica da autopensenidade com foco na autoevolução. E aqui na fatologia, a disponibilidade para evoluir em mesologia adversa, a superação do contrafluxo da ressoma, a opção pela assistência desde a infância, a lucidez progressiva quanto à evolução pessoal. O esforço pessoal consciente para não pensar mal de ninguém, o afastamento natural das amizades ociosas, o isolamento intrafísico aproveitado nas reflexões cotidianas, a zooconviviologia, a fitoconvivialidade e a grafopensenidade enquanto processo autoterapêutico, a disponibilidade para a prática docente conscienciológica. E aqui na parafatologia, o parapsiquismo emergente desde a infância, as projeções conscientes e semiconscientes facilitadoras das reconciliações grupocármicas, as projeções conscientes vexaminosas, proporcionando eventos extrafísicos elucidativos de compromissos proexológicos, a convivência com amparadores extrafísicos ainda em tenra idade. E aqui no detalhismo, a gente chama a atenção que ela tem você colocou 27 sessões, né? O que configura, né, uma condição de máximo no detalhismo, tem bastante sessões e aí para a gente debater, né? Está bem aprofundado o tema. E aqui na argumentologia, a gente tem uma listagem que é a terapeuticologia com 10 trafores aplicados ao desenvolvimento da predisposição evolutiva. E na remissiologia nós destacamos autoevolução, autopromoção evolutiva, evoluciologia, know-how evolutivo e senso autoevolutivo. E aqui na frase enfática, o discernimento aplicado à teática da predisposição evolutiva é profilaxia às autocorrupções da consciência intermissivista, capaz de manter o foco na realização da autoproexis. E na questionologia, você identifica algum nível de predisposição íntima para dinamizar a própria evolução? Em caso afirmativo, na escala de 1 a 5, quais proveitos interassistenciais vem obtendo? E aqui na bibliografia, nós temos então 7 fontes bibliográficas. E na mega-análise, aptidão, vontade, esforço, lucidez, inclinação, tendência, propensão, convivência, autocontrole, disponibilidade, consciencialidade, autopesquisologia, experimentologia, grupo-karmologia, intermissiologia, assistenciologia,
cosmoeticologia, despertologia, evoluciologia e proexologia. Lembrando, pessoal, que a mega-análise é feita pelos professores, pelas professoras, né, da Enciclosápios, Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Agora, antes da gente entrar, eu queria fazer uma chamada. Na verdade, são duas chamadas bem importantes. Uma é sobre o léxico de ortopensatas. Ele já chegou da gráfica e vai estar à venda a partir do dia 1º. Então, quem quiser fazer a compra antecipada com desconto de 20%, ainda está disponível. De 350 vai ficar por 272. Então, essa promoção é válida até o dia 31. O léxico, como a gente sabe, é a Mega Gescom, né, do professor Valdo, e ele realmente compilou aí muito conhecimento, todo o cabedal, né, dele, holobiográfico, vamos dizer assim. E são 2 volumes, né, ele tem 6.476 verbetes e 20.800 ortopensatas. Então, é muito bacana. A gente já pôde aqui, como tem exemplar aqui na mesa, né, a gente já deu uma folheada. É muito rico, muito importante esse livro para a gente que pesquisa, principalmente para quem pesquisa a conscienciologia. Agora, pessoal, tem uma chamada também para um curso muito importante para todos nós, porque esse é um evento que vai inaugurar o Hotel Mabu Interludium Iguaçu Convention. Para quem não sabe, é o novo hotel que é um empreendimento da IEC, né, uma instituição conscienciocêntrica, e a obra está praticamente pronta. Então, essa imersão em conscienciometria, que é um curso de campo inédito, ele vai acontecer de 7 a 9 de novembro, e justamente ele vai inaugurar aí é o primeiro, vamos dizer assim, além de ser o primeiro curso de campo da conscienciometria, ele vai acontecer aí no novo hotel que inaugura nos próximos dias. Então, a gente chama atenção para alguns workshops que vão ter nesse curso. A gente tem o workshop do Confort, que é sobre o Trafor, Trafar e Trafal, que é uma atividade conscienciométrica para discernir a conexão entre traços, permitir a compreensão da influência do Trafor e do Trafar associados no Confort e identificar o traço faltante. Depois, no sábado, também a gente tem mais 2 workshops muito interessantes. Um é o Confort holossomático, que é a análise dos veículos de manifestação da consciência, que é uma atividade conscienciométrica para ampliar a autocognição holossomática a partir da auto- e heteroanálise. E depois tem um workshop que se denomina homeostática pelo autodiagnóstico, que também é uma atividade inventariante dos autodiagnósticos realizados para ampliar a lucidez quanto às automanifestações intraconscienciais e o entendimento da ficha evolutiva. Então, esse curso acontece de 7 a 9 de novembro. Então, vamos lá, pessoal, vamos prestigiar. Quem quiser informações, ele é um curso promovido, claro, pela Conscius, né, a instituição especializada em conscienciometria, e a gente tem o e-mail conscius@conscius.org.br, também o telefone 45-2102-1460, para quem quiser informações. Agora, professora Ana, a gente já tem aqui algumas perguntas e queria que você comentasse com a gente da sua motivação, alguma experiência, alguma reflexão maior que motivou você a escrever esse verbete. Então, boa tarde a todos, os tertulianos, né, e para-tertulianos. Exatamente. Eu, antes de tudo, quero agradecer a toda a equipe da Enciclosápiens, pois este é o meu primeiro verbete. Estreia. E realmente houve um apoio muito grande para que eu chegasse até aqui. Então, a predisposição evolutiva, ela foi um fruto, foi um resultado de reflexões que já vinham acontecendo há algum tempo. E, na verdade, eu sabia que precisava escrever, algo precisava me expor mais. E
o tema não seria esse, né? Eu sabia que precisava escrever sobre assistencialidade, né, sobre assistenciologia, mas seria liberdade assistencial e eu não tinha essa experiência. Então, na medida que a reflexão foi avançando, nós chegamos a fazer uma consciencioterapia e foi bem interessante porque houve uma recomendação de que eu escrevesse bastante. E eu saí da consciencioterapia decidida que quando chegasse em Natal, escreveria na Intercamp. Iria à instituição Intercamp escrever uma vez por semana. Quando eu chego em Natal, uma colega da instituição liga para mim no dia seguinte e diz: Ana, eu estou indo sábado à Intercamp escrever. Com o pensamento de instalar um gráfico pensenário. Eu disse, então já está instalado, porque sábado eu vou estar lá. E nós iniciamos esse gráfico pensenário, que foi uma ideia de Regina Camarano, que chegou a defender esse verbete aqui, né? E estamos aí, né? Como resultado desse gráfico pensenário, surgiu o verbete, porque eu iniciei escrevendo sobre vários temas, iniciei mesmo sobre a assistência e vi que era predisposição mesmo, né? Que é muito mais a vontade que a gente precisa imprimir a predisposição, por menor que seja, para que aconteça esse processo evolutivo. Foi aí que surgiu. Muito bem, está ótimo. Quer dizer que o gráfico pensenário em Natal já está funcionando? Natal, em pleno Recife, vapor. isso, Natal, Recife e Fortaleza. Só para quem não conhece, é um local específico ou vocês montam a cada encontro? Isso. É na unidade da Intercamp que ele funciona? O local, sim. É um local fixo? O local fixo. Para escrita? Sim. Todos os sábados, no horário de 9 ao meio-dia, nós estamos escrevendo na Intercamp. Que bom, muito bom. Nas 3 cidades. E interessante que é justamente o horário aqui em Foz do Círculo Mental Somático, isso, né? Quem sabe vocês ficam já... Quem sabe não, provavelmente já tem uma conexão, né? Deve existir já uma conexão. Então, existiu, porque a pessoa que me convidou foi Leuzene Salgues. Sim. E ela já tinha essa ideia de que ia fazer conexão com esse momento da mini tertúlia aqui, tudo mais. Bom. Que ótimo. Muito bom. A Leuzene tem vários verbetes, né? Isso. E ela é especialista também em educação, não é isso? Mestre, se não me engano. Enfim, é da área de educação. Uhum. Então é isso, vamos lá. Então, professora Ana, a gente tem muita coisa a debater aí pela frente, né? Porque essas experiências de escrita relacionadas ao tema, né, predisposição evolutiva, a gente sabe que isso dá uma sinergia muito grande, né? E, enfim, é o que você comentou. Às vezes a pessoa tem às vezes a gente vê a pessoa com uma certa dificuldade, colocando assim tendo muito temor ou abordando assim, ter dificuldades para escrever, para fazer esse tipo de assistência, né, com a escrita. E a gente sabe que quando a pessoa começa, quando ela se predispõe, tem muito amparo, né? Sim. Inclusive de minha amiga Leila. Leila? Que está aqui comigo. Houve realmente momentos anteriores onde, ainda na adolescência, eu tinha muita dificuldade de me expor. E eu usei a grafia como uma forma de esvaziar o que chegava, né? Os pensamentos, as sinapses que chegavam. E era quase compulsivo isso. Mas na idade ainda da adolescência, essa parte mais lúdica, que eu chamo da escrita, ela foi cortada. Não é? Eu achei que aquela escrita, ela não seria suficiente, ela não daria conta daquilo que precisaria realizar.
E foi quando eu parei e fui retomar agora no gráfico pensenário, assim, de uma forma mais sistematizada, né? Porque realmente é um dia certo, na hora certa, que se forma um campo com um grupo e a gente consegue produzir melhor. Muito bom. A força do holopensene, né? É muito sério isso. Você até colocou várias correlações aqui na sessão pensenologia. Mas é isso, vamos lá. Você quer perguntar? Boa tarde. Boa tarde, dona Ana, tudo bem? Primeiramente, dar os parabéns pela escrita do verbete, achei ele muito interessante. E gostaria que a senhora comentasse para nós, em fatologia, na segunda linha, quando a senhora coloca assim, a superação do contrafluxo da ressoma e a adaptação afetiva ao contexto familiar. Então, a minha ressoma foi bem interessante, porque a minha mãe já tinha bastante filhos e ela já tinha uma idade com mais de 40 anos, numa zona rural, onde nós morávamos, e todos os partos dela eram feitos por parteiras curiosas. E ela sentia muito receio de dessomar, né, de falecer, e os outros filhos como ficariam nessa história toda. Então, ela entrou em depressão pré-parto. Né, durante a minha gravidez, ela chorava muito, mas me deixou nascer. Né? Eu cheguei desnutrida, né, porque ela não se alimentava bem no período da gravidez, ela chorava mais do que se alimentava. Mas ela me amamentou durante 6 meses, certo? Me amamentou mais do que isso, mas durante 6 meses ela apenas me amamentou. Eu apenas me alimentei do leite materno. E a família, os irmãos mais próximos, né, achavam que eu tinha culpa naquela história. Alguns mais próximos verbalizavam isso, né, porque minha mãe tinha ficado doente porque eu teria que nascer. Está funcionando? Acho que sim, pode falar. E foi isso. E depois... Baixa mais um pouquinho. Isso. Então, depois, o contrafluxo primeiro foi esse. Apesar de tudo, eu cheguei. Né? E estive com a família. Era diferente, a princípio, segundo minha mãe, eu não era uma criança que eu não chorava, eu precisei chupar a língua, porque muitas vezes, talvez o número de filhos para dar atenção e tudo, passava a hora da alimentação, e eu não chorava, não é? Só que com a continuidade aconteceram outros fatos, que aí já foi do meu processo de personalidade mais arrogante, né, que ela começou a se manifestar já em tenra idade, que aí a gente pode falar depois. Quantos filhos eram, para a gente ter uma noção? Quantos filhos? Porque deve 8. ser 8. Eu sou a 7ª. Por isso que é interessante esse fato. Isso. Muito bem. Agora, na estrangeirismologia, ele pede, por favor, para você esclarecer como funciona na prática o superávit consciencial no contexto grupo kármico primário. Muito bem. Esse contexto, eu nasci, como eu falei, numa zona rural, onde todas as pessoas eram católicas e não existia nem mesmo um grupo protestante ou qualquer outra linha de conhecimento espiritual que não fosse a religião católica. E logo cedo aquilo começou a me incomodar. Por quê? A princípio eu via que não precisava dizer determinadas rezas. Eu sentia isso. Não precisava dizer determinadas rezas para fazer algo melhor por mim mesmo ou por alguém. E eu comecei a comentar isso já cedo, assim, por volta de 5 anos, 6 anos de idade, com a minha família, né?
E só que teve um momento que eu usei o choro como manipulação e desequilibrou. Minha mãe se desequilibrou comigo por conta disso. E eu fiquei muito contrariada, e ela também, porque a ideia era passar algo que não era aquilo que estava acontecendo naquele grupo todo. E o reflexo de tudo isso é que na comunidade rural onde eu residia, as pessoas também achavam que eu era diferente, eu era louca, ou ia me tornar louca, ou era uma criança desobediente, né, que não queria atender às orientações dos pais. Mas era especificamente em relação à questão religiosa ou você não queria rezar? Como é que era isso? Era assim, nós, na minha casa, na minha família, todos os dias se rezava um terço. Vocês sabem o que é terço? Ah, claro. Então, se rezava um terço todos os dias. Meu irmão menor e eu sentíamos muito sono. Esse terço era rezado entre 7 e 8 horas da noite. E eu perguntava a ele, você gosta? Ele dizia, não. Eu dizia, então, nós não vamos mais rezar esse terço. Mas você deixa comigo, que eu já sei o que é que vou fazer. O que era que eu ia fazer? Chorar. Porque aí tinha um detalhe. Como eu era a última, e a irmã imediatamente mais velha do que eu, ela era 10 anos de diferença de idade, ela me tomou como uma filha. E o que é que acontece? Tinha mais outras 2 irmãs, então eu passei a ser a boneca da casa, né? E boneca pode tudo. Então eu achava que podia tudo, inclusive chorar. Eu chorava, chegava muita gente, né? Para amparar, para paricar, essa coisa toda. E então eu usei o choro para manipular. E foi isso. Esse choro terminou gerando um assédio para mim e para minha mãe no futuro. Eu não sabia mais o que fazer depois que isso aconteceu, que minha mãe se desequilibrou. Desequilibrou emocionalmente e momentaneamente. Meu pai entrou no socorro e ela voltou ao equilíbrio dela. E ela ficou com sentimento de culpa porque tinha se desequilibrado comigo. Nós conversamos muito durante a vida, nos tornamos grandes amigas. E no processo de dessoma dela, ela dessomou com 103 anos, né, foi longeva. E nós conversávamos sobre isso, que ela estava limpo mesmo, tudo tranquilo, para ela poder ir. E foi muito interessante, porque quando ela dessomou, quando ela ficou sem lucidez durante 4 meses só. E a primeira pessoa de quem ela esqueceu foi de mim. E eu fiquei muito feliz com isso mesmo, porque eu não era mais uma preocupação para ela. As pessoas que ela lembrava mais, ela tinha algum tipo de preocupação. Quem vai cuidar? Não é? Como é que vai desamarrar esse nó? Que tem que... E por aí. Não sei se eu respondi. Muito bom. Interessante essa história, muito rica, né? Quer falar, Selma? A minha pergunta é, dentro da sua religiosidade, porque é uma transição difícil essa ruptura. Como foi essa ruptura religiosa, essa transição? Porque ela não é de um momento para outro. Fica rastro aí. Então, são 2 perguntas, dessa ruptura religiosa e esse continuismo com exemplo dessa predisposição ao exemplarismo, embora você já colocou aí, sabe? Mas eu quero algo, gostaria, lógico, de algo assim, do aqui e agora, de fatos e parafatos, dessa predisposição multidimensional e assistencial. Mas antes da ruptura religiosa. Então, a cultura religiosa. Eu tinha que fazer a primeira comunhão. E aí eu perguntei à minha mãe, por que é que eu tenho que fazer a primeira comunhão? Minha preocupação era me tornar melhor. Por quê? Se os meus irmãos, o tempo todo, eles colocavam, você é muito ruim, porque você desequilibra todos aqui, com seu choro, com sua rebeldia, né, com a sua forma arrogante de colocar tudo. E então eu queria muito me tornar uma pessoa melhor. Eu não queria dessomar, né, eu não queria falecer nessa vida,
como nasci, né? Da mesma forma como nasci. E eu perguntei à minha mãe, porque eu tenho que fazer a primeira comunhão. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Oba, então eu quero fazer a primeira comunhão. Como é que a gente faz? Você vai participar de um catecismo. Eu participei de todos os rituais da religião católica, todos. Onde dizia, aqui vai, participei de grupo de jovens, tudo dentro da religião. Mas faltava, e eu me perguntava sempre, por que eu tenho que responder a algo que eu não posso questionar? Por que tem que ser assim? Né? E minha mãe dizia, é melhor você não querer saber. Então, o que passava para mim é que existia algo tão forte que eu não podia saber. Por que eu não podia? E quando eu entrei na escola, nosso professor, gente, era um professor que não tinha seriação. A gente aprendia o que ele sabia. Então, João Manuel, né, ele foi um grande professor porque ele colocava na época que a gente usava muito pouco do nosso cérebro. Isso a gente sabia logo no primeiro ano, com 7 anos de idade, ele já passava isso para a gente. E então, eu começava a pensar, puxa, se a gente tem tanto para usar e só usa esse 1%, por que não pode usar mais? Né? O que é que falta para isso acontecer? E eu perguntava à minha mãe não sabia. E depois eu perguntava também por que era que eu tinha que responder. Aí eu vou entrar numa questão muito polêmica, né? Por que é que eu tinha que responder a um Deus que eu não sabia o que era, mas que me diziam que eu tinha que fazer tudo o que ele queria? Eu ficava pensando que havia pessoas que cresciam muito, não é? E será que essas pessoas conseguiam ter essa proximidade com esse Deus que seria uma pessoa? Seria uma ideia? Só um minuto, você tinha esse tipo de reflexão com que idade? Olha, ela começou a partir do momento que eu eu questionei minha mãe sobre religião e ela se desequilibrou. Esse foi o start. Mas foi mais ou menos que idade? Sim, entre 5 e 6 anos. Nossa, muito cedo, né? Entre 5 e 6. Interessante esse tipo eu de... gostava muito da minha mãe. Perspicácia para esse assunto tão jovem. Percebo que ela estava engolida pela própria mesologia. Exatamente, né? mas aqueles flashes de lucidez, vinha os né? flashes, mas ela estava totalmente nesse... É porque, né, você me corrija aí, eu queria que você colocasse algum fato e parafato desse continuismo, então, eu vou dessa assistência agora. Vou colocar agora. Então, na questão do continuismo. Então, o que ocorreu? Há 9 anos, minha avó, aos 11 anos, entre 10 e 11 anos, minha avó materna dessoma. Ela faleceu e uma semana depois do falecimento dela, eu tive um suposto sonho, né, que hoje eu interpreto como uma projeção, onde eu encontrava com a minha avó e ela estava muito triste. E eu perguntava por que ela estava triste. E ela me respondia porque todos haviam esquecido dela no cemitério. E eu disse a ela que ninguém tinha esquecido dela, apenas ela tinha ficado no cemitério porque ela morreu. Assim, ela morreu. Então, ninguém lhe esqueceu. Falei que todos amavam muito, mas ela não estava mais entre nós. E quando eu acordei, contei à minha mãe e ela disse, eu vou mandar celebrar uma missa, que era o que ela sabia fazer para aquele contexto, era isso mesmo. E depois eu não tive mais nenhum contato com a minha avó. Mas isso aí foi dando abertura no diálogo com minha mãe, principalmente, que foi uma pessoa muito presente, para ela ir compreendendo o meu modus operandi. Então, vamos dizer, quando eu questionava ela sobre uma questão muito difícil para ela, que era perguntar assim, o que é realmente Deus, ela não sabia, ela ia perguntar ao padre. O padre também não sabia explicar para mim o que era. E ela pedia para eu perguntar a uma vizinha que era da JEC, Juventude Estudantil Católica, Madá, de Parelhas, né? E ela também não sabia me dizer isso, mas me acolhia me dando alguns livros para que eu pudesse ler. A essas alturas eu já estava pré-adolescente, não é?
ou antes mesmo da pré-adolescência, ela já se aproximava de mim. Eu fui uma das crianças, eu comecei a ler mais rápido. Aliás, comecei a ler livros antes das outras crianças da minha época, livros. Porém, na parte de leitura não foi assim. Então, esse foi na parte da leitura mesmo, eu aprendi aos 6 anos e desaprendi na escola. Passei 2 anos parada e depois reaprendi. Agora, com relação ao parafato, teve esse parafato, no caso da minha avó. Depois eu voltei, eu saí da zona rural, fui para a zona urbana. E, naquele período, ficou tudo muito confuso para mim. Porque meu pai comprou uma casa na cidade para que a gente pudesse continuar os estudos. E minha irmã, imediatamente mais velha, essa aqui, ela está aqui em Foz comigo. Ela foi ficar, era ela quem cuidava da gente, eu e mais 2 irmãos. E era muito difícil, porque ela se sentia na obrigação, no dever, de cuidar da gente, e a forma como ela sabia fazer, ela fazia. E olha, de um potencial assistencial incrível, mas ela se perdia porque ela não sabia como lidar com esses 3 irmãos, quase da idade dela, e ela tinha que ser a mãe dos 3. Então, a gente teve muitos atritos, nesse período principalmente, e um dia eu volto ao sítio, eu já estava nessa fase de 15 anos de idade, eu tenho um desmaio. Nesse desmaio, eu me vi fora do corpo e tinha a sensação que havia dessumado, né? Pronto, eu morri. E agora? Já que eu morri, eu não quero mais ficar aqui não, eu quero ir embora. E nesse momento surge uma equipe de estagiários, gente, meu grupo evolutivo. Esse grupo, ele estava se preparando para se ressumar, só que eu não entendia nada disso, eu vim entender isso bem depois. E esse grupo, eles disseram, olha, a gente veio ver como você está, nós estamos trabalhando duro para isso. Eu disse, então ótimo, vou ficar com vocês. Ele disse, não pode ficar, você não pode ficar conosco, porque você precisa estar aqui para a gente poder estar lá. Eu digo, mas eu não entendo. E eles me levaram ao orientador evolutivo. Eu tive essa oportunidade. Nossa. Nessa fase, né? Foi uma fase bem difícil para mim. E foi uma questão muito rápida, mas foi vexaminosa também, porque ele me disse, a gente está trabalhando duro aqui para você estar lá. E eu digo, puxa vida, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não fiz nada até agora. 15 anos, o que foi que eu fiz? E foi quando eu decidi que voltar, eu senti minha mãe batendo no meu braço, e eu saí com uma sensação de que, assim, eu vou conseguir fazer isso, como é que eu vou fazer? Mas eu sabia, tinha ficado muito claro, que eu ia encontrar o grupo aqui no intrafísico, que eu precisaria procurar, que eu precisaria sair de onde eu estava e buscar. E eu então disse, eu vou tomar uma decisão agora. E foi quando eu tomei a decisão de minimizar o período reflexivo, que eu ficava a maior parte do tempo refletindo sobre tudo que acontecia. E agir mais, sabe? Agir mais, sair mais de mim. Foi quando eu decidi que eu ia estudar com afinco, porque eu precisava sair, e assumi a assistência mesmo, que, aliás, eu já tinha decidido pela assistência aos 7 anos, entre 7 e 8 anos de idade. Mas aí é uma outra questão que, se depois vocês quiserem, a gente pode falar. Só para a gente concluir aquela primeira pergunta, a questão da sua relação com a religião. Nessa época, você já tinha feito a ruptura? Você se relacionava, rezava? Como é que era? Rezava muito. Rezei muito. Você questionava, mas você rezava, porque você estava ali na mesologia. O questionamento, gente, entre 5 e 6 anos que eu fiz, ele gerou uma situação traumática, tanto para mim, quanto para minha mãe, para os meus irmãos, aquela coisa toda. Então, eu fiquei com receio de questionar. Então, nesse sentido, houve eu parei,
por muito tempo, porque eu precisava de encontrar pessoas que compreendessem o que eu queria dizer. E eu não me sentia segura, eu não me sentia à vontade para colocar com aquelas pessoas com quem eu convivia. Entende? Porque eu precisava de um grupo. Eu não ia conseguir evoluir sozinha. Na minha reflexão, isso era muito presente. Quando eu me senti muito só, que eu sem chão mesmo, nessa fase de 6, 7 anos, 5, 6 anos, foi o primeiro contato muito vivo com o Amparo, meu amparador. Porque aí eu fui lá para o cantinho de um jardinzinho que tinha lá em casa, e eu pensava assim, o que é que eu vou fazer? E o meu amparador me disse, busque o seu gatinho, pegue o seu gatinho. E eu peguei o gatinho. E quando eu peguei aquele gatinho, que eu comecei a alisar o gatinho, eu senti um bem-estar inexplicável. E a minha relação com o gatinho aí levou muito tempo, né? Eu fiquei, foi a infância toda, um relacionamento muito afetivo. Aprendi afetividade com os gatos, muita afetividade. E aí aprendi também respeito com as abelhas, né? As abelhas. Você colocou aqui na fatologia, né, a questão da zooconvivialidade, zooconviviologia. Você quer perguntar? Acho que... A opção pela assistência desde a infância, eu acho que aí nesse contexto é que surgiu o paradoxo que se fala aqui, né? O paradoxo de buscar as verdades relativas de ponta na vivência do contexto religioso. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. A minha mãe, ela fazia muito tacon. Mas existia no nosso contexto muito preconceito mesmo. E eu lembro que existia aquele pessoal que trabalhava nas fazendas e quando eles saíam de uma fazenda para outra, muitas vezes eles não tinham como vestir os filhos. E eu dava minha roupa e minha mãe brigava comigo porque quando ela procurava não encontrava, né? Aconteceu algumas vezes. Depois ela compreendeu o que estava acontecendo e eu tinha alguns aspectos assim como é que eu digo, de manipulação ainda, e isso eu considero que surgiu muito cedo, eu penso que eu já trazia de outras vidas. E eu não me alimentava bem, e ela disse, eu vou levar você num local onde você vai saber o que as pessoas não teriam que comer. E ela me levou numa comunidade de remanescente de quilombolas. E eu lembro muito que a primeira casa que a gente chegou, minha mãe levava alguns alimentos. Entre esses alimentos, eu não esqueço nunca da rapadura que ela levou. Porque eles estavam comendo, gente, água com farinha. E o brilho no olho daquelas pessoas quando viram aquela rapadura, eu não suportei. Eu saí, eu fiquei chorando lá fora, né? Como é que eu tenho em casa o que comer e essas pessoas ficam com o olho brilhando porque tem uma rapadura para colocar no pirão de água? Né? E eu disse, naquele momento, foi muito forte em mim que eu precisava fazer alguma coisa que não fosse apenas dar algo a alguém, mas que melhorasse a condição de vida de cada um, que não precisasse haver aquelas diferenças onde alguém tem tudo e outros não têm nada. Essa diferença sempre me incomodou muito. E na minha ingenuidade, eu imaginava que se eu estudasse bastante e fizesse algumas especializações, ou eu poderia ajudar nisso aí, poderia resolver a questão, pelo menos pontualmente eu iria resolver isso. Só ao longo do tempo que eu vi que isso não se consolidava dessa forma. Foi aí que partiu para o serviço social? Parti para o serviço social, que foi a minha primeira opção, realmente no vestibular, e as duas opções afins, porque, na verdade, eu imaginava assim, se eu não passar no curso de serviço social, eu remanejo em seguida e já tenho pré-requisitos para isso. Ok. Quer perguntar? Ainda voltando na fase um pouco da infância, a senhora teve alguma vivência, pelo que eu entendi, da síndrome do estrangeiro? Sim. Em algum momento, né? Sim. Então, além do amparador
ter lhe trazido o gatinho, né, para dar um suporte ali. Teve mais algumas ocorrências assim que a senhora pôde notar a influência forte dos amparadores nesse contexto? Sim. Teve esse momento, no momento do isolamento, quando eu não encontrava nenhum amigo que quisesse se aproximar de mim, não é, porque eu era desobediente, não é, e os pais também tinham alguns pais que ficavam meio receosos. Mas eu me recolhia e surgiu também a questão da escrita. Como eu falei, quando eu cheguei na escola, eu conseguia ler algumas as vogais, eu conseguia juntar essas vogais e ler as vogais. Quando eu cheguei na escola, eu imaginava que eu ia encontrar pessoas que eu ia ajudar e que elas também iam me ajudar a me tornar uma pessoa melhor. Isso foi presente o tempo todo na minha vida. E quando eu cheguei, na época, havia também a tal da, não era palmatória, mas eram as palmadinhas na mão. E eu vi muito, e eu não aceitei aquilo de maneira alguma. Usei outra vez o choro com manipulação. E houve ali outro processo traumático. Eu desaprendi o que sabia e fiquei parada na escola sem conseguir avançar em nada. E até que um dia, o amparador, ele me disse, numa daquelas reflexões lá do cantinho do jardim, procura Maria José. Maria José era uma prima minha, que ela continua lá no sítio, sabe, uma pessoa super simples, mas, gente, de uma sabedoria inata. Procura ela, vai brincar com ela. E Maria José foi minha amparadora naquele momento, minha grande amparadora intrafísica. Ela disse, vamos brincar. E me levou lá para uma árvore e disse, pendura aí que eu vou balançar você com força. E me balançou com força e ela disse, você sabe que você lê? Você sabe ler. E você sabe escrever também. Eu disse, como? Ela disse, o que é que tem aí no chão? Eu disse, a marca dos meus pés. E ela disse, e não indica que você passou aí? Seu pé passou aí. Então ficou a marca. É uma escrita. E é verdade, né? Então pega seu caderno, vem aí, você sabe fazer alguma coisa? O que é que você sabe fazer? Eu escrevi na areia, no rio, o que era que eu sabia fazer. Ela disse, pede um caderno a teu pai, agora nas férias de junho, e vai escrever que você sabe. Mas vai fazer isso sozinha. E olha, não conte nada a ninguém. Faça e depois que tiver feito, aí o que você pode falar, mas por enquanto você só pede o caderno a seu pai, e isso eu fiz. E, gente, eu tinha 8 anos nessa época, e quando eu retornei à escola, eu estava lendo e escrevendo tudo. Eu estava lendo e escrevendo tudo, e o professor ele colocava, não dá para ficar aqui. No ano seguinte eu passei para o 2º ano, que eu estava na fase inicial, que hoje seria o quê? Uma pré-escola, vamos dizer. Então, isso, assim, eu senti muito amparo nesse processo, né, da busca, tanto intrafísico como extrafísico. Quer perguntar? Para cima. Agora foi. Ana, estou bem curiosa para conhecer mais da sua vida, viu? Então, algumas coisas me chamaram a atenção, mas eu vou começar lhe perguntando sobre o medo de assumir responsabilidades. O que você pode falar sobre isso? Esse medo, ele surgiu também naquele momento onde eu questionei o texto e minha mãe se desequilibrou. Isso ficou forte, foi muito marcado. Então, sempre que eu tinha que tomar uma atitude que envolvia outras pessoas, eu recuava. Sabe? Eu recuava, porque a sensação que eu tinha era que eu podia prejudicar alguém. E, então, para tomar alguma atitude, precisava estar tudo muito claro, né? Fica muito claro para mim que aquilo não ia prejudicar ninguém. E se não ficasse, eu não ia. Então, eu terminei chegando fora de tempo. Às vezes, eu fazer aquilo que precisava fazer e que eu queria fazer, mas eu chegava depois da hora. Foi muito frequente isso na minha vida, né? Até descobrir
que isso já tinha ficado atrás há muito tempo, que eu poderia estar fazendo muito mais e continuava me sentindo em subnível. Isso aconteceu e eu ainda estou em fase de recomposição nesse processo todo. Então, será que explicaria também um pouquinho daquela, onde entra na tecnologia, a técnica empática de compreender o momento evolutivo do outro? Você entraria também? A técnica? Na verdade, puxando o gancho do medo, um pouco com a técnica empática de compreender o momento do outro? Ah, sim, sim. O momento do outro. Entrou muito isso na questão da convivialidade. Porque, veja só, eu tinha aqueles momentos de isolamento onde eu precisava me encontrar comigo mesmo para saber o que era que eu podia e o que era que eu não podia. Mas eu sabia que eu não podia ficar somente comigo. E que as pessoas não precisavam ser como eu estava sendo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha momentos de conflitos muito grandes, porque eu estava naquele grupo que atuava diferente de mim, eu precisava continuar ali com eles, e de vez em quando vinha muito forte aquele traço da arrogância. E eu comecei a ser mais rígida comigo mesma e pensar assim: se esta pessoa está pensando dessa forma, ela tem motivos para isso. E onde começou isso? Mais uma vez, minha mãe entrou em cena. Naquele momento, na escola, eu fiquei bem rebelde. De vez em quando, meu pai era chamado para bater em mim, que era a forma adequada, entre aspas, né, de educar. E essa minha amiguinha, que era minha melhor amiga, ainda é uma grande amiga, ela foi convidada a chamar meu pai para dar uma surra em mim. E ela foi. E foi a grande decepção da minha vida para aquele momento, porque como é que minha melhor amiga ia chamar meu pai para dar uma surra em mim? Eu não compreendi aquilo naquele momento. Quando tudo passou, que eu cheguei em casa e fui conversar com a minha mãe, ela me disse o seguinte: procura, né, que era essa minha amiga, e procure saber por que foi que ela fez isso. Porque pode ser que era a necessidade que você tinha de que seu pai não desse uma surra em você, fosse a mesma necessidade que ela tivesse. Vá lá. E eu fui procurar essa minha amiga, me retratei com ela, e ela se retratou comigo. Sabe o que ela me disse? Olha, se fosse eu que fosse chamar seu pai, podia ser que ele não desse uma surra em você. Se fosse outra pessoa, podia ser diferente. Tinha que ser eu. Eu estava sendo minha amparadora, amiga, tudo. Entende? Então, a partir desse momento, serviu de lição para mim. Eu aprendi. Compreender o outro, aquilo que a gente pensa que é o pior, às vezes é o melhor. Ou é a única opção que existe para aquele momento. Né? Economia de males, né? Isso. Tudo bem? Agora, Ana, a gente tem pergunta aqui na Fatologia, na página 12, terceira e quarta linha. Ele pergunta de que forma podemos otimizar a eliminação gradativa de ilusões e erros de interpretação, causadores de tantos auto-enganos. Muito bem. Então, isso aí, me parece a forma mais simples. É refletir, foi a reflexão, pelo menos no meu caso, né? Foi a reflexão, começar a refletir. Percebeu, nem que seja minimamente, vai fazer, certo? Mesmo que você faça em conta-gotas. Então, vamos dizer assim, eu imaginava que a minha amiga estava sendo uma falsa amiga. Mas eu fui lá conversar com ela e descobri que não era. E ganhei amiga e ganhei muito aprendizado com isso. E isso eu passei a utilizar em outros aspectos da minha vida. Então, quando alguma coisa me incomodava, em vez de ficar fora, me afastar, eu procurava ficar junto. E até descobrir onde é que aquilo estava me incomodando e por que estava me incomodando e procurar superar. Então, é assim, isso não significa que eu superei todos os incômodos da minha vida. Existem muitos, inúmeros e muito maiores do que existiam no passado, né? Mas há uma predisposição
constante de não me afastar apenas porque incomoda. Por que eu vou me afastar apenas porque incomodou? Sabe? Você tem esse trafor do enfrentamento, né? Que seja mínimo, que seja inicial, mas de enfrentar a situação. Né? Que ajuda no processo de recomposição. Agora, é interessante essa conjugação, né, que ela faz com a reflexão, desde nova, e o link que isso gerou com o amparo, né? Muito interessante. É verdade. Bacana. Agora, na fatologia, na página 13, primeira e segunda linhas. Como manter o esforço pessoal consciente para não pensar mal de ninguém, em meio a tantas tentações de fazer o oposto? Não é fácil não, é apenas possível. Porque, veja só, nós não pensamos? Se nós pensamos, o fato existe. Se ele existe, você pode fazer o contraponto, não é? Então, na medida que esse exercício do contraponto vai acontecendo, isso termina naturalmente você percebendo quando está pensando mal de alguém. Ou seja, você encontra uma pessoa na rua, a pessoa dá um encontrão em você e olha para você com a cara de quem está com muita raiva. E a primeira ideia é que chatice, que pessoa chata. Mas se você já vem desenvolvendo esse exercício, no meu caso, aconteceu assim. Eu comecei começou a me chamar a atenção, porque eu achei essa pessoa chata. O que foi que aconteceu com ela? E quando eu podia, que era alguém que eu podia ter contato depois, mesmo que eu tivesse em contato, não, eu procurava entrar em contato com essa pessoa e saber o que estava acontecendo com ela. E às vezes, gente, a pessoa só estava precisando de ajuda, né? E na maioria das vezes era isso que acontecia. E também porque uma das minhas grandes amigas, e eu digo assim, ela diz assim, nós somos amigas assim, mais amigas que aconteceu na adolescência, porque havia uma animosidade dela em relação a mim e de mim em relação a ela. Mas isso eu pretendo escrever no futuro. E nós conseguimos, assim, com essa técnica do contraponto, nos tornarmos grandes amigas até hoje, né? Então, fazer o contraponto. Chegou, percebeu, faz o contraponto. Se vê que dá para fazer, né? Porque cada pessoa funciona de um modo diferente. Mas se há discernimento, há possibilidade, né? Ok. Agora, em neossinapsologia, na página 13, ele pergunta de que maneira criar neossinapses desconstrutoras de hábitos antievolutivos. Tem a ver com isso que você já estava falando, né? É isso mesmo. Então, nós temos o hábito, pelo menos no meu caso, de imaginar que aquilo que a gente pensa é o que é certo. Né? E que o outro está se contrapondo a gente porque ele está pensando errado, ou está fazendo de uma forma equivocada. E a gente normalmente não para pensar que aquele equívoco pode estar na gente, em nós mesmos. É o lado egóico falando mais alto, né, do que o lado não egóico. E foi aí que eu comecei a perceber a intensidade do egoísmo. Gente, o amparo chegava para mim, ele escancarava isso. No momento de reflexão. E eu não sabia como sair. Também não sabia com quem eu podia contar para falar sobre isso. Então, foi quando entrou em cena essa outra minha grande amiga, que a gente fez amizade a partir de uma situação de animosidade. E foi muito interessante porque a gente conseguiu realmente fazer interassistência e vendo que precisávamos olhar para outras pessoas também de forma diferente, onde a gente pudesse compreendê-los e ser compreendido. Não sei se eu respondi. É isso mesmo?
Você já tinha falado também um pouco, né? Ele perguntou mais especificamente sobre a questão das sinapses, Sim, então né? as Mas sinapses, é isso, elas foram se formando dessa forma, com era no essas cotidiano. práticas, né? Era a prática Acho que cotidiana tá ok, que isso dava o mesmo. mote. Ele perguntou sobre as neossinapses desconstrutoras de hábitos antievolutivos, né? Agora, Ana, na pensenologia, na página 12, segunda linha, a pergunta é sobre o que caracteriza os fluxos pensenes. Muito bem. Então, se a gente para, de repente, nós estamos na SOCIM, onde nem sempre a gente tem consciência daquilo que pensa, não é? E chegam N pensamentos que nós percebemos e outros que não percebemos. No momento em que nós entramos em contato com a gente mesmo, entram outros fluxos. E ele vai gerando uma quantidade de ideias e de pensamentos, não é? Que vão formando novas sinapses, né? Então, eu considero o fluxo essa quantidade de pensamentos que chega, seja de forma consciente ou de forma inconsciente. Certo. Se eu não respondi, eu peço ajuda aos universitários. Não, eu não sei, alguém quer comentar alguma Alguém coisa? gostaria? É que também, deixa eu ver onde você colocou aqui, está logo no início, né? É porque, só complementando assim, se você me permite, só À vontade, lembrando, à né? vontade. Quando você coloca a autorreflexão enquanto instrumento corretor de rumo evolutivo, né? E aí em seguida você colocou os fluxos pensenes, né? Aí só lembrando que essa questão de fluxo pensene também se refere a essa questão do fluxo pensênico o fluxo do cosmos, tá certo? Então, essa questão do fluxo pensene enquanto unidade de medida das sincronicidades, ou seja, da convergência para o fluxo do cosmos, que é o que é evolução, o que é a interassistência, né? Mas é isso então, acho que é mesmo, bem né? nessa Aquilo que linha, né, que chega. você quis colocar. Só que eu coloquei da minha forma, né? Que é aquela, não, mas é a aquilo mesma que coisa, chega. eu só estou lembrando aqui da conjugação que você fez aqui na própria pensenologia, né? É isso mesmo. Você quer perguntar? Então, fatologia linha 3. A eliminação gradativa das ilusões e erros de interpretação. Você usou alguma técnica para isso? Você tem relação a tudo? As retratações. Então, vamos dizer, as retratações, por que ajudou? Porque, veja só, muitas vezes nós partimos do nosso conhecimento egóico. Né? Então, eu penso que essa é a melhor forma e eu vou seguindo naquele fluxo. Né? E no momento em que eu vou me retratando junto ao outro, junto a mim mesma, e aí começa a ver que não é bem isso. Não é? E aí a gente vai saindo daquele processo de ingenuidade, não é? E vai ganhando espaço para chegar numa situação mais lúcida, numa condição de maior lucidez. Essa questão que vai depender muito do contexto onde a gente está, da leitura que se faz também da vida e de si mesmo e do que existe aí, já disponível, né, para que se possa refletir. Né? Então, foi isso. Ok. E quanto à opção pela assistência desde a infância? Por que a opção? Na segunda linha, a opção pela assistência desde a infância. Sim, foi isso que nós já falamos, não é? Olhar que é possível ajudar as pessoas. E é possível a gente se ajudar na medida em que ajuda o outro. Essa percepção eu vim ter no momento em que eu fui lá naquela comunidade quilombola, né? E eu cheguei lá e digo, puxa, a gente tem muito mais, infinitamente mais do que eles. E, no entanto, a gente passa a vida reclamando e se vitimizando e se lamuriando pelo que tem. Enquanto o outro, o que a gente pode fazer? Né?
Então, assim, hoje, por exemplo, nós temos um contexto hoje, um contexto político, onde nós nos perguntamos como é que vai ser o nosso futuro, né? Nosso futuro mais próximo. E aí eu pergunto a mim mesmo o que é que eu, Ana de Sena, como pessoa, hoje, posso fazer, sabe? Às vezes uma ação pequena desencadeia uma maior, não é? E desencadeia, inclusive, um sentimento de pacificação íntima nas pessoas que pode ajudar a construir em vez de matar. Nós chegamos num ponto onde as pessoas se matam mais do que se ajudam. E eu me sinto hoje, mais do que nunca, responsável por esse processo, porque eu fui de uma geração que já, de alguma forma, deixou que isso acontecesse. Entendeu? Então, eu estou nessa fase de recomposição. Eu acho que a minha pergunta tem a ver com isso aí, professora Ana. Na paradoxologia, você fala de 2 paradoxos aí, que tem a ver um pouco com essa capacidade, talvez, de ser infiltrada. Não sei se você se considera infiltrada, mas é o paradoxo da evolução, o paradoxo da manutenção, da predisposição à evolução no convívio da pressão holopensênica, do autoritarismo, e a outra no ambiente religioso. Podia comentar? Sim. Eu nasci no Rio Grande do Norte, na região do Seridó e numa zona rural, certo? Então a lógica era, manda quem pode, obedece quem tem juízo, certo? E eu precisava sair dessa condição, né? Eu precisava sair dessa condição para gerar o processo autoevolutivo e ajudar no processo de quem desejasse, assim desejasse, não individualmente, né, mas no conjunto, contribuir para que esse processo de superação pudesse acontecer. Então, foi isso que eu já falei, né? Fui vendo, vivenciando as experiências locais, vivenciando até esgotar, sabe? Esgotou, não serve mais, vai para o ponto seguinte. Outro, num momento mais adiante, por exemplo, quando eu já tinha saído do sítio para a cidade. Então eu decidi, eu preciso sair de casa. Você sabia que naquela época, na minha época, lá naquela zona rural onde eu morava, o pessoal só saía de casa, da casa dos pais, se casasse ou então fosse ser freira. Entendi que ela tem que ser freira. Se fosse freira. Mulher, ela ou seria freira ou teria que casar. E eu decidi que eu nem queria ser freira e nem queria casar. Na época, era isso que passava para mim. Nem queria uma coisa nem outra. Então, eu precisava sair de casa numa condição que as pessoas compreendessem por que eu estava saindo, gente. É a questão do momento do outro. Então, meu primeiro emprego como professora, que eu fiz um curso de magistério e me tornei professora. Então, meu primeiro emprego foi numa cidade vizinha a Parelhas, Equador, que era uma cidade na divisa com a Paraíba. E foi a primeira vez que eu saí, o pessoal reagia, porque tinha que subir uma serra enorme, havia muito acidente, mas eu vou. E fui. Então, esse foi um primeiro movimento. Sair, conviver com outras pessoas que apresentassem uma visão diferente de mim mesma, me colocassem as verdades de forma transparente, sabe? Então isso era importante na minha escala de valores. Você que tem experiência então com os autoritários e com os religiosos, qual a melhor forma de lidar com eles? Respeitando. Se ele tem o direito de ser autoritário e ser religioso, passar por cima, né? Ele tem o direito de ser autoritário e religioso, não é? E se eu percebo que isso não é o melhor, eu tenho o dever de esclarecer. Mas nem eu vou esclarecer pela fala. Pode ser que a fala não seja a melhor alternativa. A minha opção, naquele momento, foi eu superar o meu próprio autoritarismo. Lembra daquela arrogânciazinha desde a infância? Então, ela não está superada. Ela está trabalhada, ela vem sendo trabalhada desde bastante tempo. Então, esse movimento de autossuperação é que vai ajudando, pode ser, na superação do outro.
Isso aí tem a ver com a citaciologia. Poderia comentar a citaciologia? A segunda, a evolução consciente começa quando tomamos a responsabilidade de remover nossas próprias barreiras. Então, Dan Millman. é isso aí, gente. Se nós sabemos, se nós identificamos algum ponto a ser superado, a única forma de superar é fazer força para superá-lo. Não tem outro jeito. Não vai ser de fora, alguém fora que vai resolver o nosso problema. Quem vai resolver o problema do Brasil não é quem vai estar governando, administrando o país. Apenas, também. Tem uma força enorme, mas não é apenas. É cada um de nós também assumindo posturas, as posturas mais éticas possíveis que a gente possa assumir, dentro do contexto de cada um. Porque, olha, eu vou dizer a você, um dia eu vinha do trabalho num ônibus e o ônibus foi assaltado. Isso há uns 5 anos atrás, ou 6 anos atrás. O ônibus foi assaltado. E um dos assaltantes, que ele apontava uma arma e dizia que todos deveriam entregar os pertences, eu comecei a mexer na bolsa, tinha ido dar aula e minha bolsa vinha com muito papel dentro. Mas eu disse, mas tem tanto papel aqui dentro dessa bolsa que eu não sei por que eu vou ter que tirar esse papel, porque bolsa de professor só tem papel mesmo, né? E livros e tudo mais. E ele olhou para a gente, eu e mais 2 colegas, e ele olhou para os outros que estavam dependendo todos e disse, não mexe na bolsa delas, são professoras. E passou, não é? Mais adiante, uma das pessoas que estava depenando os passageiros tentou tirar uma bermuda, numa marcazinha melhor, de um dos rapazes que estava lá. E o cara que estava com a arma na mão aponta para ele e diz, deixa a bermuda do boy, deixa a bermuda do boy. E o rapaz não levou a bermuda dele. Então, alguns anos depois, eu, além de professora, eu atuava como assistente social com adolescentes infratores, numa instituição que trabalhava com adolescentes infratores. E esse grupo veio cair lá, nessa instituição. E a pessoa que foi indicada para acompanhar o grupo fui eu. E eu fui entrevistar o rapaz, num dado momento, eu conversei com ele. Ele perguntou a mim, eu perguntei a ele se ele já tinha se sentido numa situação onde ele sentia vontade de fazer algo e não podia, porque existia uma força maior, muito autoritária na frente dele, que ele não podia reagir. Ele disse que não, mas perguntou a mim, e já aconteceu com a senhora? Mas o já aconteceu era assim, se aconteceu eu resolvo, né? Foi bem nessa linha. Eu disse, já. Ele disse, e com quem foi? Eu disse, com você. E ele disse, comigo? Eu disse, sim, e eu contei o momento, e ele lembrou do que tinha acontecido. Eu disse, eu estou te dizendo isso porque eu queria te fazer só uma pergunta. Por que foi que você não deixou mexer na bolsa, na bolsa não, foi na bermuda daquele rapaz? Ele disse, porque eu já fiquei sem roupa, já me tiraram a roupa no meio da rua, e eu sei como isso é ruim, e eu não quero que aconteça com outra pessoa. Gente, era um assaltante, entende? Quer dizer, às vezes é uma situação assim, alguém que você já coloca naquela posição. Você está aí porque você é ruim. E eu estou aqui porque eu sou boa. E a questão não é bem assim, né? Quer dizer, as situações emergem num contexto e ela pode fluir para um lado ou para o outro. Tudo bem? Agora, na pensinologia ainda, ele pede para você explicitar sobre a abertura omnilateral da autopensionidade. Então, foi essa questão de começar, assim, voltou aquela questão dos 5 anos. Gerou o nódulo, eu não sabia o que fazer, eu só tinha alternativa, pensar. Não tinha mais outra, porque assim, os irmãos pessoal, houve uma recuada, inclusive desse meu irmão mais novo, né, que era meu grande amigo, porque tinha a idade mais próxima de mim. Então ele ficava muito calado, ele ficava com muito medo, então nem brincar com ele, eu brincava mais. Eu fiquei, foi uma situação muito forte para mim. Então eu só restava pensar e o gatinho, né? Então, essa
pensionização, ela foi surgindo dessa forma, com a contribuição do Amparo, como eu já falei anteriormente. Tudo bem. Agora, na fatologia, ele pede se você pode discorrer sobre a disponibilidade. Você já comentou um pouco sobre isso, mas comenta mais, dá uma aprofundada em algum aspecto. A disponibilidade para evoluir em mesologia adversa. Em mesologia adversa. Então, gente, era isso. A gente estava nesse ambiente fechado, onde, assim, todos precisavam pensar da mesma forma para serem aceitos. E eu me permiti não ser aceita, de alguma forma. Viver mesmo sem ser aceita, naquele contexto. É claro que eu demorei muito para sair dele. Por quê? Eu senti necessidade do grupo para evoluir. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que precisava fazer algo, não é? Dentro do grupo, para que a gente evoluísse junto. E foi aí que eu fui me permitindo ser diferente, passar por situações que não massageiam o ego da gente, certo? Ter coragem para fazer esse enfrentamento, porque se não tiver, não faz, não chega. Agora, Ana, na paradoxologia, a próxima pergunta. Na terceira linha, ele pede para você aprofundar sobre aquele paradoxo da perseverança por valores libertadores frente ao holopensene mesológico limitador. Então, muitas vezes, em muitas situações de minha vida, foi colocado assim para mim: você não consegue fazer isso, você não sabe, está tudo errado. E aí eu digo: mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou estar aqui. O que é que eu posso fazer? Eu já me encontrei em situações de grupo, onde a única coisa que eu podia fazer era esvaziar um cesto de lixo. Mas esvaziar um cesto de lixo é uma ação muito importante. Vocês já imaginaram como é importante? Imagine uma pessoa, como é que ela vai produzir num ambiente inadequado, né? Sujo, uma lixeira cheia. Então, se eu observava e via essa questão como uma ação que eu podia fazer, eu fazia. Se eu chegasse um momento e eu não pudesse fazer nada, eu só pudesse exteriorizar energia, eu descobri com o meu gatinho que isso era possível, né, que ele dormia sempre que chegava no meu colo. E aí eu fui descobrindo que quando as pessoas se aproximavam de mim, que elas estavam com um grande problema, elas falavam sobre ele. Sabe? E pessoas, inclusive, que eu não conhecia. A primeira vez eu me assustei. Eu já tinha mais de 22 anos e eu vinha dessa cidade, de Equador, e vinha um senhor, e ele olhava muito na minha direção e aquilo me estranhou muito. E o ônibus quebrou no caminho. E eu fiquei dentro do ônibus lendo, porque eu estava com receio de descer do ônibus e me encontrar com aquela pessoa que eu não conhecia, que ficava o tempo todo olhando para mim. E essa pessoa entrou no ônibus, sentou ao meu lado e disse: eu tenho um segredo para contar que eu não suporto mais, eu preciso contar a alguém, a pessoa que eu escolhi para contar foi você. Ele era da polícia rodoviária, tinha matado uma pessoa, tinha fugido e estava voltando para se entregar. E ele fez essa colocação para mim. Quando ele terminou, disse: eu agora estou aliviado e agora eu vou embora tranquilo. E era só isso que ele precisava, mas eu estava com medo. Então, é isso, certo? É o cotidiano mesmo que vai dando mote e a gente vai... E aí você, nessa altura, você já trabalhava com serviço social oficialmente? Não, você ainda foi não. Foi estudar? Não, porque tem uma convergência muito grande, né, da profissão com esse tipo de patologia. É verdade, não tinha ainda, mas essa questão de as pessoas se aproximarem para contar algo muito forte que está incomodando, ela começou a acontecer ainda na infância, assim, com algumas amigas, né, quando alguma coisa que acontecia em casa, que ela não sentia coragem de contar a ninguém, ela contava a mim. Mas naquele momento eu nem percebia muita coisa, porque como eu era alguém que na maioria das vezes
ninguém aceitava o que eu fazia, era natural que alguém tivesse algum segredo que ninguém aceitasse, ela contasse a mim. Né? Então, eu não tinha muita essa percepção, ela só veio emergir a partir desse momento. Já mais adulta, né? É normal acontecer assim na rua mesmo. Um dia eu estava na rua em frente ao fórum com um amigo e chegou um senhor, um empresário, ele ia entrar para uma audiência, ele olhou para mim e abriu o leque, assim, numa situação que a gente via que ele não estava suportando mais. Quando ele terminou, ele não disse uma palavra, ele virou as costas e foi embora. E essa pessoa que estava comigo perguntou a mim, você conhece? Eu disse, estou vendo a primeira vez hoje. Então, assim, nós temos trafores que às vezes nós não desconfiamos, né? E esses trafores, eles podem ajudar e muito nesse processo da assistência. Falando em trafor, seria bom você poder... Eu gostaria que você aprofundasse mais esse teu encontro que você falou com um evoluciólogo. Você estava num momento de crise muito grande, de conflito, transição, quando eu pensei em religioso e tal, e a própria família te rejeitando, e você... Isso. Como é que foi isso? A minha vontade era não voltar, não é? Claro, a sensação de bem-estar era enorme. Então, como é que alguém vai querer voltar, não é? Para uma situação... Aquela questão assim muito egóica minha, não é, de estar na zona de conforto, né, e aquela situação que ninguém incomoda, então eu não queria voltar mesmo. E o grupo que vinha me acompanhando, né, ele dizia, inclusive um deles, uma das pessoas do grupo dizia assim, olha, eu tinha avisado que isso podia acontecer e o evoluciólogo não queria que fosse assim, né, que eu chegasse nesse ponto de não querer voltar e que isso era possível acontecer. Então... Só um parêntese. Foi uma experiência quase morte? Foi uma experiência... Que você... Olha, eu não considerei uma experiência de quase morte. Algumas pessoas dizem que sim, mas eu tive a sensação de morte porque eu não compreendia projeção. Mas eu avalio isso como uma projeção vexaminosa, provocada por amparo. Né? Então foi isso. Assim, agora o nível de esclarecimento, e a gente volta diferente. Volta com a decisão mesmo, firmada do que você tem que fazer. O rumo da PROEX, quer dizer, eu sabia que era na área de assistência, não tinha dúvida. E sabia que não ia ser fácil e que precisava fazer os enfrentamentos. Qual ideia, com qual idade que você teve essa projeção? E também vale ressaltar, não sei se você estava hoje na minha tertúlia, o professor Valdo falou a presença muito ostensiva de evoluciólogos aqui. É isso que eu achei muito interessante, esse relato dela e o que aconteceu de manhã. Bacana. Eu perguntei a ele, ao evoluciólogo, se ele me disse que todos aqueles que estavam ali, eles viriam, ele retornaria, que eu ia encontrá-los. E eu perguntei se ele também, porque estava muito difícil, que eu não estava conseguindo bancar. Ele disse, se precisar... eu vou. Mas eu não sei se eu encontrei. Talvez eu tenha encontrado ainda não. Funcionou a projeção, né? Deu certo. Muito bom. Deve ter voltado, quem sabe, outras vezes, né? Provavelmente. Evidencia também a superação dela, né? A superação. Não, e aí ela direcionou a carreira profissional, né? Para a questão assistencial, a própria docência, o serviço social, e, enfim, muito bacana. Então, as minhas congratulações aí pelo tema, pelo verbete, pela autossuperação, pelo exemplarismo. Obrigada. Agora, Ana, na fatologia, na página 12, terceira linha, a eliminação gradativa das ilusões e erros de interpretação. Ela pede, né, uma moça, se você poderia exemplificar essa eliminação. Olha, um dos erros de interpretação eu já falei aqui. Sobre as pessoas, né? Sobre as pessoas, né? A gente pensa mal dos outros, a gente não percebe a ação, muitas vezes uma ação a favor, a gente imagina que aquela ação é contra. E o experimento, gente, é chegar junto, é fazer, é ver, é observar.
saber lidar com o incômodo. O incômodo, ele não é necessariamente ruim, não é? E aquilo que é ruim pode não ser ruim, pode ser o melhor para aquele momento. Então, o lidar com o bom e o ruim é uma questão mais religiosa. Esse serve e esse não serve. Se alguém serve e alguém não serve, como é que a gente vai se incluir num contexto cósmico, né? Excluindo alguém desse contexto? E esse processo inclusivo, assim, foi bem interessante para mim, porque eu não conseguia ver a escola de uma forma diferente desse contexto cósmico mesmo. E não era isso que acontecia. E eu tive a oportunidade de fazer pedagogia, e na época eu não quis fazer, por isso eu digo, não vai dar conta, não vai dar conta. Quando eu cheguei para serviço social, eu só trabalhei 20 anos na profissão. Hoje eu ainda estou numa condição de quase aposentadoria, mas ainda estou chamada para atuar na área. E me chama a atenção porque, na medida em que você vai atuando, você vai vendo que, se não busca o discernimento, se não chega aí, também não consegue qualificar a assistência. Você cai na TACOM pelo contexto da SOCIM, né? Ela não pede esclarecimento, ela pede TACOM, né? Não sair da zona de conforto. Mesmo. Você quer perguntar, Patrícia? Alô. Eu queria inicialmente agradecer pelo verbete, muito assistencial, pelo Holopensene que está instalado aqui hoje, né? Está fantástico, realmente, a Holopensene de Evoluciologia, desde manhã. E outra coisa, além do que o Cláudio já falou, né, que chamou atenção a todos, eu queria, Ana, que você falasse mais sobre a questão da evoluciologia e a sua profissão. Porque uma vez o Valdo já falou que em tertúlia para a gente, que se a gente fosse procurar um evoluciólogo, né, que estivesse como consim, uma das profissões seria na condição de assistente social. Você pode falar para a gente como é que você entende isso? Olha, a única coisa que eu posso dizer é que o subnível, no meu caso, perceber estar em subnível o tempo todo, ele termina se tornando um estimulador, né? Um acionador da evolução, porque aí você vê, eu estou aqui. Por que que eu estou aqui? Eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu preciso crescer dentro desse processo. E eu não vejo assim assim, direto com o serviço social. Pode ser que sim, porque o serviço social realmente ele tem o currículo é muito interessante, o currículo de serviço social, e ele trata a questão do esclarecimento. Claro, ele trata a questão do esclarecimento. Tem uma coisa que eu acho interessante, pelo menos do que eu conheço, assim, eu conheço algumas pessoas dessa área. Não é uma profissão que dá muito ibope, assim. Ela não tem glamour, ela ao contrário, serviço social. Então, assim, nesse aspecto pode ser uma bela, uma excelente profissão para uma infiltração cosmoética, né? Ela é mais tranquila nesse sentido, ela não é tão risada. E a outra questão que me chama a atenção é essa questão do currículo, porque ele trata, o currículo de serviço social trata sim da questão do esclarecimento, mas na prática a gente não tem, tem muitos profissionais da área que param na TACOM, sabe, que não consegue, pela pressão da SOCIM, ele não consegue ultrapassar a TACOM para chegar ao esclarecimento. Né? Como você colocou na exemplologia, né? Agora, além, né, Dulce, dessa questão de não dar ibope, é uma profissão, são pessoas assim, que pensam na assistência o tempo todo, né? Está permeando tudo, e ela parece que nunca está em primeiro lugar realmente, o outro está em primeiro lugar. Exatamente, eu tenho uma grande amiga, quase uma irmã minha, ela fez serviço social, e é isso mesmo, o perfil dela é esse.
É impressionante. Tem muito a ver com as suas colocações e a pessoa, é a assistência a prioridade, né, da profissão. Muito interessante. Prioridade. Tudo bem, Patrícia? Vamos lá. Agora, em politicologia, na página 14, você pode, por favor, falar mais sobre a política do passo a passo evolutivo? Como escolher o rumo certo? Como identificar se o passo a passo não está sendo na direção de um caminho errado, que não leva à evolução? Essa pergunta é de uma moça de Recife. Ah, tá. Então, esse passo a passo, ele vai se dar na medida em que você vai ganhando discernimento. Eu percebi, vamos dizer assim, eu geralmente faço uma ideia errada das pessoas. Então, como que eu vou sair dessa condição? Então, primeiro, vamos dizer assim, eu primeiro vou superar o fato de não escutar bem. Às vezes a gente fala mais do que escuta. Vou escutar mais e vou procurar compreender melhor o outro. Se eu compreender melhor, eu vou para o passo seguinte. Eu vou interagir melhor. E, uma vez interagindo, eu vou tirando as minhas conclusões e a gente vai gerando esse processo de maturidade, esse processo interassistencial, onde eu vou dar, eu vou falar, mas eu também vou receber uma fala de volta, né? Vou trazer um feedback, vou receber feedback. E esse passo a passo, quer dizer, muitas vezes chega um monte de ideias e um monte de demanda que você quer atender a todas. E não é possível também, é outro aspecto. Não é possível. Então, você vai precisar escolher o primeiro, priorizar, né? Vai priorizar o que pode vir primeiro para ver o que vem depois. Na questão, em sendo de Recife, eu imagino que seja alguém do meu grupo mais próximo lá. Então, eu vejo o seguinte, realmente, a nível do, vamos dizer, se eu considerasse assim o voluntariado, eu poderia dizer que eu estaria em subnível hoje, no voluntariado. No entanto, esse subnível aparente não me gera nenhuma frustração, sabe? Nenhuma. Porque a sensação que eu tenho é que nós vamos crescendo no grupo, a partir das relações que se estabelecem. No momento em que, vamos dizer assim, eu vou sozinha no processo de crescimento, é como uma perna, vou colocar o pé no primeiro degrau e outro no último. Não combina muito bem. Então, ou nós crescemos juntos, para realmente chegar onde nós queremos, né, realizar a nossa ProEx grupal, ou nós vamos ficar capengando com o pé num degrau diferente do outro. Agora, na mitologia, na página 14, ela pede para você comentar a respeito do mito da ação sem retorno. Eu vivi muito essa situação, gente. Faça, nem espere que não venha, não espere que venha nada. Não espere. Então, tem muito traço religioso, né? Você vai fazendo porque é importante ajudar. Então, ajuda e não espera nada. Se você levar para o lado assim da assistência mesmo, e você começa a ver, é preciso fazer e não cobrar que o outro dê a resposta que a gente quer. É diferente, certo? Não é disso que eu falo aí. Eu falo desse mito de você imaginar que você dá, você faz e não tem retorno. Ah, não. Fulano tem muita força e ele pode fazer o que ele quiser com o outro, que ninguém vai chegar perto dele, não vai acontecer nada com ele. Ele é muito poderoso. Não é assim. Nós não somos pessoas isoladas no contexto, né? Agora, na culturologia, na página 15, você pode dar dicas sobre como desenvolver a cultura da reflexão? Refletindo. Não é? A cultura da reflexão, ela vai depender muito da decisão da pessoa de querer olhar para ela mesma. Porque é nesse momento que nós começamos a descobrir coisas incríveis sobre nós, né?
E mais, há traços, tanto trafores quanto trafares, que nós descobrimos e às vezes a gente não se sente seguro, não se sente à vontade para assumir. Porque existem outras situações ou traumas, alguns traços de personalidades que ainda imaturos, que nos leva a parar nesse momento evolutivo. Você faz a reflexão, descobre os traços, mas não faz o enfrentamento. Se você não faz o enfrentamento, você se bloqueia, né, para gerar novo processo evolutivo. Esse processo ele vai cair naquilo que o professor Valdo falava de manhã, né, de você estar buscando superar traços, né, fazer sua autopesquisa uma depois da outra. Né? Às vezes surgem 1000 ideias ao mesmo tempo, mas o que é prioritário ali? Né? Tem pessoas que fazem autopesquisa, ela não tem muito registro, mas ela tem resultados. Então, é importante a gente fazer esse processo, ver quais são os resultados, ver se realmente nós estamos afinizados, não é, com a ideia de querer se conhecer e de querer se assumir. Muito bem. Agora, realmente chama atenção o seu depoimento de ter essa cultura da reflexão desde tenra idade, realmente, né? É bem sério isso. A gente ouve, tem vários intermissivistas e tudo que tem essa vivência e tal, mas em você me parece assim que era alguma coisa muito forte e decisiva assim nos seus momentos mais difíceis, né? Fica bem claro um atributo inato seu realmente de já saber da importância, né, dessa prática. Muito bacana. Escuta, você quer perguntar? Pergunta agora. A gente tem ainda algumas perguntas, mas dá tempo. Bom, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a Ana por estar aqui defendendo o verbete, porque nós nos encontramos, né? Nossa amizade foi feita através do voluntariado, dos encontros no Grafo Pensenário, principalmente. Então, assim, nós nos acompanhamos nas escritas de verbetes. Outra coisa, realmente ela foi um exemplarismo muito grande para mim em relação ao voluntariado, a se manter no voluntariado. Nós passamos por alguns momentos de turbulência em relação à nossa IC, mas ela para mim foi assim um ponto de apoio, de referência. Então eu queria só, eu sei que ela já abordou de certa forma isso, mas queria só que ela aprofundasse o voluntariado enquanto técnica proexológica e a predisposição evolutiva, firmando o voluntariado conscienciológico. Ok. Então, havia sempre uma vontade minha de encontrar um grupo onde eu percebesse que nós íamos construir algo junto. E que essa construção, ela teria como foco a assistência. Né? Ela teria como foco a assistência, mas não seria mais, eu não buscava mais aquela assistência da TACOM. Eu queria qualificar a assistência que eu tinha feito até então. Então, foi quando eu pedi a aposentadoria num dos vínculos que eu tinha como assistente social, e foi justamente quando eu conheci também a Conscienciologia, em 2013. 2003. 2003. E quando eu fui vendo a Conscienciologia, eu já sabia que era aquilo mesmo que eu procurava, e entrei mesmo, vendo que estava difícil. Eu já sabia que ia ser difícil mesmo, né, porque o orientador evolutivo já tinha me alertado para isso, então não tinha mesmo que questionar ali, já estava muito bem resolvido essa parte do voluntariado. Qual foi a outra coisa? Então, essa predisposição é isso que eu estou falando. Quanto à predisposição, eu sabia que precisava atuar no voluntariado, e eu, antes mesmo da Conscienciologia, eu já fazia algum tipo de voluntariado. Por exemplo, na época
da emergência, da seca no Nordeste, né? Fazer sopão, mesmo antes de estar na profissão de serviço social. Como serviço social, eu nunca trabalhei com sopão, não. Agora, tudo bem? Terminou aí? Okay. Professora Ana, agora tem uma pergunta que faz um link aí com o que você está falando. Primeiro, ele dá os parabéns a você pela sua capacidade de superar a mesologia, o que não é tão simples. E ele diz que gostaria de saber como a professora Ana conheceu a Conscienciologia. Então, essa foi mais uma amizade minha. Amizade que eu conheci no trabalho. Uma professora começou nessa condição de desabafar situações da vida dela. Ela chegava, contava, eu escutava. No outro dia ela vinha outra vez, nós trocávamos experiências e tal. E um certo dia, ela chegou, fez uma ligação para mim e disse: Ana, eu vi uma palestra que é a sua cara. E eu vou passar aí para a gente ir essa palestra junto. Eu digo, combinado. Mas como é a palestra? Ela disse, eu não sei, mas sei que é sua cara. E nós fomos. Quando eu cheguei, era em Natal, não é uma palestra de Marina Tomás, era Mulher Amiga da Mulher. Eu não assisti essa palestra, porque o auditório estava lotado, mas foi bom também, porque eu conheci, foi quando eu conheci, realmente o pessoal me esclareceu o que era. Eu disse, gente, mas é isso mesmo que eu estava procurando. E essa minha amiga, Rita, né, ela não entrou na Conscienciologia, ela foi apenas me conduzir. Amparadora. Ela foi minha amparadora. Muito bom. Agora, a gente tem uma pergunta aqui na tecnologia. Ele quer saber, também é de Recife, na penúltima linha, para você discorrer e indicar técnicas, se possível, indicar técnicas de auto e heterorretratação. Bom, a reflexão, ela ajuda muito na técnica de autorretratação. No meu caso, eu fiz a autorretratação através da reflexão. Certo. Né? Agora, a heterorretratação depende muito da vontade. É aquela vontade decidida de evoluir no processo rumo à assistência. Então, se alguma coisa está mal parado, né? Então, com alguém, chegar junto, se o incômodo for muito grande, procurar minimizar esse incômodo de alguma forma. Por exemplo, esse exemplo que eu vou dizer agora não é meu, é de uma tia solteira adorável. Ela cuidou da gente como ninguém, sabe? Ela dizia assim, a família era católica, ela dizia, eu chego na igreja e tem uma pessoa que olha para ela, mas eu sinto uma raiva dela tão grande e eu não consigo controlar essa raiva. Ela contava para a gente. E sabe o que era que ela fazia? Existiam os bancos, né? Você tinha bancos na igreja que eram as famílias, determinadas famílias tinham determinados bancos. E ela dizia que procurava um lugar no banco e chamava a pessoa para sentar junto dela. E ela se sentia com muita raiva, porque a pessoa estava, mas deixava. Na outra semana, ela fazia a mesma coisa, até que chegou, depois de várias vezes, ela repetindo a mesma coisa, essa pessoa não mais, ela não sentia mais raiva dessa pessoa. Ela não chegou a se tornar amiga dela, mas essa tia me serviu de referência para eu ter hoje amiga, que surgiu de animosidade, né? Então, essa questão da cultura, da autossuperação, ela vai depender da vontade que a gente imprime a qualquer predisposição que a gente tenha. Então, vamos dizer, a pessoa diz, mas eu não tenho mesmo vontade nenhuma de evoluir, eu quero mesmo ficar na zona de conforto. Será que essa pessoa não tem nenhum incômodo? Agora, Ana, vamos lá. A gente ainda tem algumas perguntas. Na ciclologia, sobre o círculo de oportunidades evolutivas, gerando autossatisfação, podemos entender que as oportunidades são cíclicas e sempre retornam? Não, as oportunidades não se repetem. Elas não se repetem. No entanto, elas geram novas oportunidades. Ela vai formando o círculo, né? Aí o processo evolutivo, como é que ele se dá?
como a gente aproveitar cada momento que chega. Às vezes é uma brecha mínima, mas é ali onde vai dar o start. Como, por exemplo, lembra a história do gatinho? Sim. Então, ele foi muito assistencial, tudo. Não é? Porque se ele não tivesse existido naquele momento e naquela hora oportuna, talvez eu estivesse despencado como consciência, né? Porque eu não ia suportar aquela dor consciencial de uma perca aparente da minha mãe. Não é? Que para mim era isso que acontecia. E não foi o que... E, de fato, essa questão da autossuperação vale pensar que aquilo que a gente pensa que é o pior, não é o pior. Pode não ser o pior. Né? Agora, em antagonismologia, na página 14, em relação ao item TARES estupro evolutivo, como discernir até onde ir com a TARES e como não deixar de fazê-la caindo no engodo do estupro evolutivo? Isso é um problema, né? Isso aí, essa questão ainda hoje eu trabalho com ela. É bem difícil mesmo, mas o processo é esse. É ir se aproximando, não perder o espaço de convivialidade, tentar compreender o momento do outro e ir superando aquele lado de imaginar que a nossa forma de pensar é a forma certa. Né? Porque se eu me fecho nisso, então não consigo mais avançar no processo. Não é? Nós temos situações, eu estou numa fase de recomposição, onde a gente já tem percepções assim, de traços que precisam ser superados, de interprisões que precisam ser trabalhadas, que já começaram a ser trabalhadas, mas ela não vem assim, com uma benesse. Ela vem com a impressão da vontade, na predisposição que nós encontramos e investir, né, fazer investimento nisso. A TENEPS também tem ajudado muito nesse processo. Você é tenepsista já tem algum tempo, né? Tem. 10 anos completou 10 agora. anos, bastante. Agora, Ana, no parágrafo intermissivista, na página 15, ela, de Recife, né, ela pede para você comentar. Na sua opinião, o que dificulta a consciência intermissivista a enfrentar as autocorrupções no processo de superação dos traços imaturos e equívocos pessoais, dificultadores da própria evolução? Olha, essa questão tem um traço, lembra do traço da arrogância? Ele persiste. A gente conseguiu minimizar, mas ele persiste. Então, veja só, essa arrogância, ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada de vaidade, ela vem acompanhada de orgulho. O orgulho em si ele é bom, né? Porque eu sinto orgulho de estar aqui com Dulce, por exemplo. Igualmente. Então isso é bom. Agora, eu sim, naquele momento que eu digo assim, eu não vou fazer isso porque o que é que o outro vai pensar de mim? Aí já gera uma ação no foco externo, né? Com base no foco externo. E essa ação baseada no foco externo, ela vai gerar um travão. Ela gera um travão evolutivo. E aí, em vez de focar no foco externo, que isso é o que eu venho me trabalhando ultimamente, é você voltar o foco para si mesma e procurar estar bem com o outro. Porque o outro está se sentindo incomodado comigo. Aí também você tem que ver. Porque aí, muitas vezes, é uma questão dele, ele precisa passar por aquele incômodo. Você já pensou se eu não tivesse passado por aquele constrangimento com a minha mãe? Eu não teria desenvolvido esse processo reflexivo. Não é? Então, assim, isso me chama muito a atenção hoje para outras ações futuras. Esse ciclo, eu vejo dessa forma. Não é? Uma ação vai puxando a outra. Ótimo, muito bom. Professora Ana, olha, eu espero que você faça bastante uso do grafo pensenário lá de Natal, não é isso?
para trazer para a gente mais e mais verbetes, tá certo? Acho que a tertúlia foi bastante produtiva, nossa, muito assistencial, a questão de todo o contexto aqui holopensênico, né? E, nossa, muito bom mesmo. E viva a evoluciologia, não é isso? E aguardamos, então, os seus próximos verbetes, tá certo? Programa aí para você. Você tem muita experiência, muita vivência e pode ajudar muito a gente aqui e os nossos teletertulianos em geral, né? Lembrando que os nossos verbetes vão para a internet, as pessoas podem acessar de uma maneira em geral e a gente sabe o quanto é importante a experiência de vida, né? A vivência da pessoa. Claro que dentro, né, imerso aí no holopensene da Conscienciologia, que a gente sabe que é uma sinonímia de evoluciologia, tá certo? Então, muito obrigada a todos, teletertulianos, tertulianos, e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 16 assinaturas no livro de presenças, 17 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Agora vamos aos recados do dia. A gente vai começar com a Selma Prata, vai falar sobre CP2, depois a Delmara, curso de campo conscienciométrico, e por último, o Rômulo, sobre o acoplamentário. Convidamos a todos os tertulianos e os teletertulianos para participarmos juntos do ECP2, lá em Ribeirão Preto, dia 7, 8 e 9 de novembro. Na outra sexta-feira, sem ser essa. O ECP2 é um curso de imersão que visa concretizar a nossa renovação, as nossas metas propostas por nós mesmos lá no ECP1. E nós vamos, no ECP2, o campo energético, acontece o fortalecimento energético e ampliação das parapercepções e a criação de novas sinapses. Então, é uma promoção do Centro Educacional de Uberaba, do IIPC. Eu vou deixar o telefone aqui, porque é um ECP2 de alto nível, com um EPICONS de alto nível, telefone de Uberaba, no caso, 34 9993 9371. De Ribeirão Preto, 16, o prefixo, 9963 4000. Dia 7 e 8 de novembro, ECP2, em Ribeirão Preto. Contamos com a presença de todos para esse curso de alto nível de imersão interassistencial e energético. Obrigada. Boa tarde, pessoal. A Conscius convida você para participar do primeiro curso de campo Imersão em Conscienciometria. Esse curso vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, no período de 7 a 9 de novembro, no Hotel Mabu Interlúdio. Teremos como EPICOM Luiz Gonçalves, Moacir Gonçalves, Lilian Zolê e Everaldo Bergonzini. Esse curso é composto por 2 campos conscienciométricos que vão acontecer no sábado e no domingo pela manhã, e 3 oficinas conscienciométricas que vão acontecer na sexta, no sábado e no domingo à tarde. Essas oficinas visam a identificação de trafor, trafar, trafal e a correlação entre esses traços, levando a consciência a oportunidade de conquista de homeostase pelo autodiagnóstico. Aproveite essa oportunidade para autodesbloqueio consciencial. A sua inscrição pode ser feita na nossa loja virtual através do site da Conscius, www.conscius.org.br, ou então na sede da Conscius no período da tarde, de 14 às 20 horas diariamente. Ou mais informações pelo telefone 2102-1460. Obrigada. Boa tarde. Gostaria de convidar aos tertulianos e aos teletertulianos para
participarem do curso acoplamentário, que ocorrerá entre os dias 21 a 23 de novembro, com a temática Profilaxia do Autoassédio. Os EPICONs desse curso serão professor Alcir Alves, Everton Santos, Felipe Mansur e Dulce Dal. Um dos objetivos do acoplamentar é desenvolver a autodefesa energética, a técnica da clarividência interassistencial, e nesse caso aqui, visando as técnicas da profilaxia do autoassédio. Então, estão todos convidados. Maiores informações podem ser obtidas no site do CAEC ou com a recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652. Obrigado. Para amanhã nós teremos o verbete Comércio Farmacêutico da especialidade Intrafisicologia, o verbetógrafo professor Davi Braz. Convidamos a todos a comparecerem na tertúlia amanhã e enviarem as suas perguntas também online. Muito obrigada.